com efeito Gomes a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal e hoje eu quero falar com você que ama uma liberdade geográfica como eu, você que está querendo mudar de país e pode trabalhar remoto. Vou explicar tudo sobre o visto de nômade digital para Portugal e se você ainda não tem certeza de qual país você quer, Portugal ou Espanha, por exemplo, nesse momento eu estou em Barcelona e expandindo a minha advocacia, que já está há 5 anos em Portugal, trazendo agora para esse mundo espanhol. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema também na Espanha, coloca aqui nos comentários que em breve eu trago um vídeo sobre a Espanha para vocês nesse cenário de nômade digital. Mas nesse vídeo é sobre visto de nômade digital para Portugal. Então, se você quer aprender tudo sobre esse tipo de visto, me acompanha aqui. Começo de tudo, você que é um nômade digital, cara, a gente podia ser amigo, de verdade. Porque, gente, tem uma coisa que eu amo, é poder trabalhar de vários lugares. Inclusive, se você for lá no meu perfil no Instagram, @Gabriela_Sá, você vai ver que cada hora eu tô num lugar diferente. Hoje em dia eu consigo gerir a minha equipe, né, que são 4 pessoas trabalhando full time comigo e outras pessoas que são parceiros, né, por exemplo, o editor aqui do vídeo, né, que são prestadores de serviço. É muita gente envolvida pra ter toda essa quantidade de coisas aqui que eu trago na internet e também por trás, que é o atendimento desses clientes, a assessoria jurídica que eu trato como advogada. Eu amo demais essa liberdade geográfica, eu amo demais poder trabalhar de vários lugares. Então, provavelmente, se você está nesse vídeo, eu acredito que você tem essa flexibilidade e que você também possa trabalhar um dia de um lugar, outro dia de outro, né? E talvez você esteja aí querendo expandir essa sua liberdade geográfica para a Europa. Hoje vamos falar sobre o cenário português. Então eu vou falar para vocês sobre o visto em Portugal, tá? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é que o visto para nômade digital você vai solicitar no seu país de origem ou no país que você reside legalmente. Então vamos supor que você é brasileiro e você mora no Brasil. Se você quer aplicar para este visto de nômade digital, você vai aplicar do Brasil como brasileiro. Se você é um brasileiro que, por exemplo, vive nos Estados Unidos e agora está querendo vir para Portugal, você só pode aplicar dos Estados Unidos caso você não tenha nacionalidade americana, se você tiver um Green Card. O que é o Green Card? É como se fosse a autorização de residência que a gente chama em Portugal. Esse documento, Green Card, autorização de residência, como você preferir chamar, né? É o que te torna um residente legal naquele país como imigrante. Então, se você não tem a nacionalidade, você vai ter que organizar a documentação para poder chegar naquele país e estar legal, né? Poder sair e entrar quando você bem quiser. Ter essa liberdade. Agora, se você está em outro país morando, mas você não tem uma residência legal nesse país, so sorry, mas não vai dar para você aplicar para o visto desse país. Então, você vai ter que regressar ao seu país de origem e depois solicitar dentro desse país de origem, que é de onde você é nacional. Então vamos aqui lidar com um cenário, por exemplo, de brasileiro, né? Então você tá no Brasil, você é brasileiro, você vai aplicar para esse visto. Segunda coisa que você tem que se atentar e ter certeza é se esse visto é realmente para você. Por que eu estou falando isso? Às vezes muitas pessoas falam lá com a minha assistente, inclusive se você em algum momento precisar entrar em contato, né, com a nossa equipe, temos aqui na descrição do vídeo o número de WhatsApp e o linkzinho para você falar direto com a minha assistente. Ou se preferir falar por e-mail, temos o meu e-mail, gabriela.sa@bsa.pt. Muita gente entra em contato todos os dias e as pessoas falam assim, eu quero visto tal. E aí já teve gente que contratou direto o serviço de assessoria e quando a gente foi enviar o checklist inicial para começar a assessoria pro visto, a pessoa disse assim, mas eu não tenho isso, eu não consigo isso, então, gente. Primeira coisa que você tem que fazer é uma consulta imigratória para ter certeza absoluta se aquele visto é ideal para você. Depois que você tem certeza que você preenche todos os requisitos para aplicar para aquele visto, aí sim, aí você vai solicitar, né, ou fazer sozinho ou solicitar uma assessoria para te ajudar na emissão daquele visto no seu passaporte, ok? Atualmente nós estamos falando de mais de 10 tipos de visto para Portugal, então às vezes você não se enquadra um de nômade, mas nem tudo está perdido, você tem outros vistos para aplicar, você vai ter depois as regalias iguais de qualquer outro visto de qualquer pessoa. Você pode muito bem não se enquadrar no de nômade, mas se enquadrar em outro visto, isso é muito importante. Terceira coisa que vocês têm que também se atentar. O que você está indo fazer nesse outro país, né? No caso, em Portugal. Você quer ir para Portugal, morar mesmo, residir legalmente e fazer essa mudança? Ou você quer fazer uma coisa temporária?
Se você pretender ficar em Portugal pelo menos o tempo de 12 meses, ou seja, a partir de 12 meses, o visto que você tem que aplicar é o visto de residência. E aí o visto de residência tem vários, inclusive o Nômade. Se você quer ir para Portugal para ficar até 12 meses, então nesse caso você vai escolher o visto temporário. O que muda, Gabriela? Muda que o visto temporário você tem que vir, ficar aqui durante o período de validade do visto e depois voltar para o seu país. Se você pede um visto de residência, aí sim você vem direto para Portugal como nômade e aqui você consegue o seu título de residência, que, como eu falei no início do vídeo, é o que efetivamente te faz ser um imigrante legalizado em Portugal. Bem, uma vez que você realmente já definiu que você quer o visto de nômade digital, vou aqui falar do principal requisito financeiro que você tem que provar e do principal requisito, que é em relação ao que você faz de trabalho ser realmente remoto. Então, se a gente pegar lá no site da VSF, né, o documento que se chama Visto de Residência para o Exercício de Atividade Profissional Prestada de Forma Remota, NOMADAS, que em Portugal fala NOMADAS, não consigo me acostumar com isso. É tipo, registrou, não é registro, é registou. Parece que tá faltando ali qualquer coisa, sabe? Me gera um certo incômodo, mas enfim, faz parte, né? Temos que nos adaptar. Então, se a gente pega esse documento que tá lá na VSF, na parte de documentos específicos, diz o seguinte: nas situações de trabalho subordinado, um dos seguintes documentos. Então, para o nômade digital, eles preveem duas coisas, né? Uma ou outra. Ou você vai ter um contrato de trabalho subordinado, que aí você vai ter que apresentar seu contrato de trabalho e a declaração do empregador a comprovar o vínculo laboral. Ah, que é isso? Eu não tenho contrato de trabalho, eu tô no Brasil. Se você não tá no contrato de trabalho, tive casos já de clientes que estavam no Brasil, você normalmente é carteira assinada. Então você tem que comprovar aquele documento, né? Aquela carteira assinada também, para que consigam ver que você realmente tem aquele vínculo com uma empresa. Então, se você é CLT, se você é carteira assinada, você vai ter que comprovar isso. A outra opção é no caso de um exercício de uma atividade independente. O que isso significa? Que você pode comprovar isso de algumas formas. Exemplo, contrato de sociedade, contrato de prestação de serviços, documento demonstrativo de serviços a uma ou mais entidades. O que isso significa? Ou você vai trabalhar por conta de outrem, ou você vai trabalhar como autônomo. O que significa como autônomo? Você pode ter uma empresa no Brasil e aí essa empresa presta serviços para outras empresas e outras pessoas. Ah, você trabalha por sua conta, mas você é um prestador de serviços. Então você vai ter que comprovar rendimentos como prestador de serviços. Quando você aplica para um visto, você tem que apresentar sua declaração de imposto de renda, você tem que apresentar o extrato bancário da sua conta do Brasil, tá? São muitos documentos além do que está nesse documento aqui prévio da VSF. Esse documento da VSF não é nem metade do que você tem que apresentar de visto. É o que eu sempre falo, às vezes a gente quer economizar com certas coisas, né? Eu agora, né, na minha mudança para a Espanha, já falei isso em todos os meus vídeos, porque é uma coisa minha pessoal, da Gabriela, e eu acho muito importante falar para vocês. Primeira coisa que eu fiz foi contratar uma advogada para cuidar da minha vinda para a Espanha, para organizar a minha documentação. E aí isso me fez agilizar anos-luz no processo. Porque o advogado que está lidando com aquele seu processo, ele não está tratando só do seu, ele está tratando de 500 iguais ao seu, ou minimamente parecidos, só ele sabe o que costumam pedir, ele sabe o tempo que demora, ele sabe o que pode acontecer, e isso te dá uma segurança muito maior, porque às vezes a gente quer agilizar, fazer da nossa forma, mas óbvio, um profissional capacitado e que tem experiência naquele assunto, vai saber exatamente quais documentos apresentar e vai evitar que o seu processo caia em exigência e que você perca tempo e dinheiro no futuro. Então só pensem sobre isso, porque eu vejo muita gente, às vezes, querendo economizar e no final se lasca. Também tem gente que consegue fazer sozinho, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que vai lá, vai encarar, vai conseguir fazer e dá tudo certo. Existem essas duas vias. Se você não é o tipo de pessoa que está querendo perder muito tempo com isso, procura uma assessoria. Só que além de você comprovar esse contrato de trabalho ou, né, que você tem ali... Você é um prestador de serviços? Você também tem que comprovar. E aqui, ó, bota aqui bem grande, Júnior. O Júnior editou aqui na tela. Atenção! Que é a parte mais importante, porque se você não tiver isso, gente, esquece. Ó, marca aí uma consulta imigratória pra você entender o visto adequado pra você, porque esse não vai ser, entendeu? Você vai ter que, né, vou ler exatamente como é que tá aqui e depois traduzir. Comprovativo de rendimentos médios mensais auferidos nos últimos 3 meses, no valor equivalente a 4 remunerações mínimas mensais garantidas. Traduzindo essa frase toda. Significa que nos últimos 3 meses você deve ter recebido mensalmente pelo menos o equivalente a 4 vezes o salário mínimo português.
Gabriela, quanto que está agora o salário mínimo português? Este ano, 2024, passou para 820 euros. 820 euros vezes 4, 3.280 euros. Você tem que comprovar que tem uma remuneração mensal de pelo menos 3.280 euros. Seja trabalhando para você mesmo como prestador de serviço, na verdade, já trabalhando para os outros, mas sendo você o seu próprio chefe, né? Ou tendo a sua empresa. Ou então você tendo contrato de trabalho e retendo essa remuneração mínima. Essa remuneração vai ser em euros se você estiver em outro país? Não, né? Se você estiver em outro país, essa remuneração vai ter que ser feito o câmbio ali para real. Então, supondo que o real esteja 5,5, na verdade que o euro esteja, né? Isso vai ser pelo menos 18 mil reais por mês de salário. Ah, é bruto, é líquido, é o quê? Pode ser o bruto, desde que você tenha lá recibo de vencimento ou seus comprovativos de que seus rendimentos pelo seu trabalho remoto é pelo menos esse valor mensal em reais, né? Ou fazendo câmbio para onde você recebe o dinheiro. Sim, você pode aplicar. Isso aqui é absolutamente importante. Se você não receber isso, nem adianta você aplicar. Ah, e se eu juntar com o aluguel que eu recebo, se eu juntar com não sei o que... Não. Aí já é outro visto, não tem nada a ver com nômade digital. Nômade digital, você tem que trabalhar para alguém ou trabalhar para você mesmo e ter pelo menos em torno de 18 mil reais ou 3.280 euros nos últimos 3 meses. Tudo que se pede, tanto para título de residência em Portugal como para os vistos, é sempre dos últimos 3 meses. Não adianta apresentar do último mês. Então, se você recebeu todo mês 15 mil reais, no último você recebeu 18, não vai dar. Tem que ser 3 últimos meses, 8 mil reais. Aí, se num mês eu recebi 50 mil, exemplo, e no outro eu recebi 0. Tem que ser a média, gente, óbvio, né? Se você é autônomo, eu, por exemplo, tem mês que eu recebo uma coisa, tem mês que eu recebo outra, né? Eu sou autônoma. E eu estou aplicando para o visto de nômade digital na Espanha. Se quiserem saber sobre esse meu percurso nômade digital na Espanha, também comenta aqui, que eu quero começar a trazer muita coisa da Espanha também nesse canal. Portugal e Espanha. E em breve aí, quem sabe, outros lugares. Outra coisa muito importante que você vai ter que se atentar é, se você trabalhar para você mesmo, você sendo seu chefe, obviamente você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Você que decide. Agora, se você tem esse contrato de trabalho, ou você tem, né, essa CLT, enfim, essa sua carteira assinada, né, em outro país, aí, meu querido, você também tem que ter uma declaração dessa empresa dizendo que o seu trabalho é remoto. Ou isso pode estar, se você tiver o contrato de trabalho já previsto no seu contrato de trabalho, ou então, se você não tiver isso escrito pela empresa em algum momento, eu sempre sugiro ter uma declaração da empresa especificando isso, dizendo claramente com data recente, assinado lá pelo seu chefe, pela pessoa responsável pela empresa, setor de recursos humanos, por exemplo, que você pode confirmando, corroborando que você pode trabalhar de qualquer lugar. Isso é muito importante também. E a outra coisa que também é muito importante, tem muita coisa importante nesse vídeo, né? Pois é, por isso não se esqueça de se inscrever e dar like para eu trazer mais coisas importantes para vocês. Outra coisa também que é muito importante é um documento que atesta a sua residência fiscal. O que vai atestar a sua residência fiscal? Gente, eu sempre digo que a residência fiscal é diferente da residência legal. Imagina, eu posso ter uma autorização de residência aqui em Portugal, mas posso não ter trocado minha morada nas finanças e posso continuar com a minha residência fiscal no Brasil e nas finanças eu estou com a morada no Brasil. Isso é super possível. Inclusive, quando se tira NIFs, quando se tira, né, o número de identificação fiscal em Portugal, que você não tem namorada aqui para poder demonstrar que você mora efetivamente em Portugal, então você tira o NIF e ainda acaba demonstrando ali sua residência em outro país. Você tem que comprovar, tem que ter algum documento, pode ser de repente no seu imposto de renda, vai dizer que você é fiscal, mas tem que ter um documento que comprove a sua residência fiscal naquele país que você está, no caso, morando, né, que é o seu país de origem ou o país que você reside legalmente. Então, vai ter que ter essa comprovação também quando você enviar o visto. Além desses documentos, o que você vai precisar? Você vai enviar seu passaporte original quando você for enviar o visto. Você vai levar fotografias 3x4. Você vai levar o seguro de viagem, que é muito importante aqui nesse caso. Antecedentes criminais do Brasil também, ou de outro país que você morou depois dos 16 anos por pelo menos um ano, enfim. Tem uma série de documentações ainda, você vai ter que ter ali. Ah, preciso ter passagem comprada? Muita gente pergunta isso, tá? Não, você precisa só indicar uma previsão de quando você vai embarcar. Eu sempre sugiro que você comece a organizar tudo para o seu visto, pelo menos uns 4 meses, 5 meses antes, efetivamente, da sua viagem. Na verdade, até mais, são 6 meses. Agora que eu lembrei.
Porque esse tempo que eu falei, 4 ou 5 meses, era sem contar o tempo que pode demorar o visto. E quanto tempo está demorando para sair esse visto? Pergunta que vale milhões, que todo mundo sempre quer saber. Gente, para solicitar o visto, vai depender, né? Tem vários consulados lá no Brasil, então depende de onde você mora, da região que você mora no Brasil, se a gente estiver falando do Brasil. E aí, nesse caso, quando você envia tudo depois por correio pela VSF, a VSF faz uma triagem da documentação e depois envia para o consulado responsável pela sua morada. Depois que envia para o consulado, a gente sempre dá que o prazo legal é de 60 dias úteis, 90 dias. Mas os últimos vistos nômade digital que a minha equipe, né, que a gente fez assessoria, foi em tempo recorde. Mas podem ser exceções, vai depender do consulado, vai depender de quem recebe a documentação. Os últimos vistos que a gente realmente conseguiu a emissão foram muito rápidos. Um visto de D7, né, que é de aposentado, foi em 8 dias no Consulado de São Paulo. Visto de nômade digital, 12 dias no Consulado de São Paulo. Então, assim, realmente tá indo bem rápido, mas sempre pode acontecer. Já teve casos que realmente demoraram esse prazo exato, que é o que a lei dá. Então, pode ser muito rápido ou não, tá? Vai contar aí com a sua sorte. E depois do visto, Gabriela, o que eu faço? Depois do visto, você vai ter que chegar aqui em Portugal, né? Você recebeu seu visto no passaporte, já tá deferido, já tem a data ali de início, data de validade. Nesse período, que o visto tem validade de 4 meses, você vai, finalmente, viajar para Portugal. E aí, quando chegar em Portugal, você vai obter a sua autorização de residência. Última coisa, muito importante. Se o seu visto já vier com o link de agendamento na AIMA, isso é muito bom, porque tá sendo bem chato e bem difícil conseguir esses agendamentos aqui em Portugal, tá? Então, se já vier com visto, sucesso! Até agora, normalmente, todo mundo tá vindo com visto, tá uma maravilha, porque a pessoa chega aqui e já sabe o dia que ela tem que ir na entrevista presencial do CEF, então é perfeito. Bom, gente, é isso tudo que eu tinha pra falar com vocês. Com certeza vai surgir ainda alguma dúvida aí. Comentem aqui, compartilhem as dúvidas de vocês. Não deixem de se inscrever, de mandar esse vídeo pra quem precisa saber dessa informação, de acompanhar lá no Instagram. E se precisarem de algo, já sabem. Descrição aqui do vídeo tem o WhatsApp e e-mail também, gabriela.sa@bsa.pt, tá bom? Olha, um beijo enorme e até a próxima.